Imagine você acordando numa manhã comum, pronto para mais um dia de trabalho na sua fazenda. O sol ainda não brilhou completamente, e tudo parece exatamente como sempre foi. Mas ao caminhar pelos campos, você avista algo incomum, algo que jamais esperava encontrar. Ali, no meio da terra fresca, estão alguns ovos. Mas não são ovos normais, brancos ou marrons como os de galinhas ou de outros animais. Não, estes são completamente negros. Grandes, brilhantes e misteriosos. Qual seria a sua reação? O que faria se algo tão estranho aparecesse do nada na sua propriedade? Essa história inusitada aconteceu com um fazendeiro em uma região remota. Ele estava seguindo sua rotina diária, cuidando do solo e dos animais, quando deparou-se com esses estranhos objetos. O que começou como um dia comum, logo se transformou em uma jornada repleta de mistério e dúvidas. A primeira coisa que passou pela sua cabeça foi que talvez fossem ovos de uma espécie rara de pássaro. Mas quanto mais ele observava, mais estranhos esses ovos se tornavam. O formato, a textura e, claro, a cor profundamente negra eram diferentes de tudo que ele já tinha visto. Ele sabia que aquilo não era algo normal e que precisava investigar. A primeira reação de muitos seria entrar em pânico. Afinal, encontrar algo fora do comum, como isso, pode mexer com qualquer pessoa. Mas o fazendeiro decidiu manter a calma e resolveu contar aos vizinhos sobre sua descoberta. No entanto, a notícia não trouxe o alívio que ele esperava. Ao contrário, gerou ainda mais dúvidas e suspeitas. Alguns vizinhos, movidos por superstições locais, afirmaram que os ovos negros eram sinais de mau agouro, talvez uma maldição antiga ou algo sobrenatural. A região, com uma história rica em mitos e lendas, logo começou a fervilhar com rumores de que esses ovos poderiam ser um presságio de algo ruim que estaria por vir. Com essa pressão crescente, o fazendeiro resolveu tomar uma atitude mais prática. Ele decidiu levar um dos ovos a um especialista em biologia para tentar entender de onde vieram e a que espécie pertenciam. No entanto, o que ele não sabia é que essa investigação apenas traria mais perguntas do que respostas. O biólogo, ao analisar os ovos, também ficou perplexo. Não havia nada em sua formação que lembrasse as espécies comuns da região. Na verdade, a casca era mais dura e resistente do que qualquer outro ovo que ele já tinha examinado. Além disso, o formato não correspondia a nenhuma ave ou réptil que ele conhecia. E o mistério só aumentava. Não havia sinais de que os ovos estivessem em processo de incubação, como normalmente acontece com ovos de pássaros ou répteis. Era como se estivessem ali, intactos, sem vida, mas ao mesmo tempo, com um aspecto que sugeria algo ainda mais enigmático. A história começou a se espalhar pela comunidade local e logo chamou a atenção de pesquisadores e curiosos de outras partes do país. Grupos de cientistas se interessaram pela descoberta e se ofereceram para estudar os ovos em mais detalhes. No entanto, antes que pudessem realizar uma análise mais profunda, algo estranho começou a acontecer. Os ovos começaram a rachar. Sim, depois de semanas completamente intactos, uma pequena rachadura surgiu em um deles, e isso deixou todos em alerta. O fazendeiro, que antes estava dividido entre o medo e a curiosidade, agora estava completamente aterrorizado. Afinal, o que poderia estar se desenvolvendo dentro daqueles estranhos ovos? A situação rapidamente deixou de ser apenas um mistério rural para se tornar uma questão de sobrevivência. Com os ovos prestes a se abrir, o fazendeiro e sua família foram orientados a deixar a propriedade por questões de segurança. Ninguém sabia o que poderia sair de dentro deles. A especulação aumentou, com teorias indo desde criaturas mutantes até espécies pré-históricas que, de alguma forma, teriam sobrevivido no solo da fazenda por milhares de anos. Cada nova rachadura nos ovos aumentava a tensão e o clima de suspense. Após dias de expectativa, finalmente o primeiro ovo se abriu. E o que emergiu de dentro era algo que ninguém poderia ter previsto. Ao invés de um pássaro ou réptil, como muitos esperavam, uma criatura nunca antes vista saiu lentamente de dentro do ovo. Seu corpo era coberto por escamas brilhantes, e seus olhos, de um amarelo intenso, pareciam observar tudo ao seu redor com uma inteligência inquietante. Era pequena, mas havia algo de majestoso e, ao mesmo tempo, ameaçador na sua presença. Não era um animal comum, e logo se tornou claro que o fazendeiro havia tropeçado em algo extraordinário, talvez até alienígena. Os cientistas, fascinados e assustados ao mesmo tempo, se apressaram para tentar entender o que estavam vendo. Mas a verdade é que aquilo estava além do conhecimento humano até então.
criatura, apesar de pequena, possuía habilidades incomuns. Ela emitia um som agudo e, de repente, uma luz intensa surgiu em seu corpo, cegando temporariamente todos ao redor. Esse comportamento inesperado levantou mais questões do que respostas. Seria essa criatura parte de uma espécie desconhecida da Terra, ou talvez algo de origem extraterrestre? A descoberta rapidamente ganhou atenção internacional. Veículos de comunicação do mundo todo começaram a noticiar o caso do fazendeiro e seus ovos negros misteriosos. Especialistas de diversas áreas começaram a se mobilizar para tentar desvendar o que de fato estava acontecendo naquela pequena fazenda. No entanto, por mais que investigassem, uma sensação de incerteza pairava sobre todos. Havia algo nessas criaturas que fugia do entendimento humano, algo que parecia desafiar as leis da biologia e da física como as conhecemos. O mistério dos ovos negros se transformou em um fenômeno global. Teorias da conspiração surgiram, sugerindo que os ovos eram fruto de experimentos secretos realizados por governos ou que pertenciam a uma civilização antiga que habitou a Terra muito antes dos humanos. Outros acreditavam que os ovos poderiam ser a chave para desvendar os segredos de vida em outros planetas. Uma prova de que não estamos sozinhos no universo. O fazendeiro, que inicialmente apenas queria entender o que havia encontrado em sua propriedade, agora se via no centro de uma trama muito maior do que ele poderia imaginar. Sua fazenda foi transformada em um verdadeiro laboratório ao ar livre, com cientistas, militares e até curiosos se reunindo para testemunhar o desfecho daquele evento extraordinário. Eu não sei como explicar, mas quando eu vi aqueles ovos negros pela primeira vez, um frio percorreu minha espinha. Era uma manhã como qualquer outra. O sol ainda começava a se erguer no horizonte, tingindo o céu de um laranja suave, e eu estava na rotina de sempre. Alimentar os animais, verificar as cercas, dar uma olhada nos campos. Mas ao passar pelo galinheiro, algo chamou minha atenção. A primeira coisa que notei foi o silêncio. Normalmente as galinhas cacarejam, brigam entre si, mas ali tudo estava parado, como se a própria natureza tivesse prendido a respiração. Eu me aproximei, meio cauteloso, e vi. Os ovos estavam lá, empilhados em um canto, reluzindo sob a luz fraca da manhã. Não eram ovos comuns, brancos ou marrons, como os que eu sempre vi. Eram negros, um preto profundo, quase brilhante, como se tivessem sido polidos. Fiquei paralisado por um momento, apenas observando, tentando entender o que estava acontecendo. O que eram aqueles ovos? Minha mente começou a correr, cheia de perguntas. Será que era algum tipo de mutação? Uma nova raça de galinha que eu nunca tinha ouvido falar? Ou algo mais sinistro? Peguei um daqueles ovos nas mãos, e a textura era diferente também. Não era apenas a cor, era como se tivesse uma camada extra, uma proteção a mais. Senti um arrepio ao tocá-lo, como se estivesse segurando algo que não deveria estar ali. Olhei ao redor, esperando ver alguma galinha me encarando, mas não havia nada. Um vazio inquietante. Aquelas galinhas que eu conhecia tão bem, que sempre estavam ali, pareciam ter desaparecido. O que estava acontecendo na minha fazenda? Voltei para casa, levando o ovo comigo. A primeira coisa que fiz foi perguntar à minha esposa se ela já tinha visto algo parecido, mas ela balançou a cabeça, confusa. Ovos negros? Nunca ouvi falar disso, amor. E assim, começamos a discutir. Eu tentava explicar o que tinha encontrado, mas as palavras saíam desordenadas, como se a própria ideia de ovos negros fosse absurda demais para ser aceita. Ela sugeriu que eu fosse até a cidade, perguntasse aos vizinhos, mas eu hesitei. O que eu diria? Oi, você já viu ovos negros na sua fazenda? Como se isso fosse normal. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando nos ovos, imaginando o que poderia ter causado aquilo. O que mais poderia estar escondido naquelas sombras, naquelas árvores que cercavam a propriedade. Eu sempre amei a vida simples do campo, o cheiro da terra molhada, o canto dos pássaros ao amanhecer. Mas agora, tudo parecia diferente. A fazenda, que antes era um refúgio, agora se tornava um lugar de mistério e medo. O que mais eu poderia encontrar ali? O que aqueles ovos significavam? No dia seguinte, decidi voltar ao galinheiro. Era como um ritual, uma necessidade de entender. Quando cheguei, encontrei mais ovos. Não eram só 3 ou 4, mas uma dúzia. Todos negros, todos ali, como se estivessem me esperando. A sensação de estar sendo observado aumentou. Olhei ao redor, como se esperasse ver algo se movendo nas sombras, mas nada. Apenas o silêncio. Eu sabia que precisava fazer algo. Não podia deixar aquilo assim. Não podia ignorar.
Mas o quê? O que eu faria com ovos negros? O que eles significavam para mim, para minha fazenda? Aquela descoberta me levou a um abismo de incertezas. A vida que eu conhecia estava mudando, e eu não sabia se estava preparado para isso. O que mais eu descobriria? O que aqueles ovos trariam para minha vida? E mais importante, o que eu estava disposto a fazer para descobrir a verdade? Por fim, o que sabemos é que os ovos negros continuam a intrigar a todos. O que sairá dos próximos ovos? Qual será o destino do fazendeiro e de sua família? A verdade é que o mistério está longe de ser completamente resolvido. E você, o que acha que são esses ovos negros? Será que estamos prestes a descobrir algo que mudará para sempre a nossa compreensão do mundo? Fique ligado para mais atualizações desse mistério incrível. Afinal, quem sabe, o que mais pode estar escondido por aí, esperando para ser descoberto?